Nova York, 1928. O mundo nunca havia visto tanta riqueza em tão pouco tempo. O jazz tocava alto, os arranha-céus desafiavam as nuvens e a classe média acreditava ter descoberto o segredo da imortalidade financeira, a Bolsa de Valores. Mas a festa estava sendo financiada por um fantasma. Pela primeira vez na história, garçons, motoristas e donas de casa tornaram-se investidores. Eles não compravam empresas, eles compravam números que subiam. O otimismo era tão tóxico que os economistas da época declararam que o mercado havia atingido um patamar de estabilidade permanente. Eles estavam errados. O que ninguém queria enxergar era a fundação de areia sobre a qual Wall Street foi erguida. O mercado não era movido por lucro real, mas por uma ferramenta letal chamada margem. O mundo estava prestes a aprender que, quando você alavanca a sua vida em 10 vezes, o tombo não é apenas financeiro, é existencial. Hoje, vamos dissecar a anatomia do maior suicídio econômico da era moderna. A crise de 1929, o dia em que o capital morreu e o sonho americano virou fumaça, sem filtros, apenas a mecânica do desastre. Imagine entrar em um cassino onde para cada 10 dólares que você aposta, a casa lhe empresta outros 90. Nos anos 20, isso não era um jogo ilegal. Era a política oficial de Wall Street. Chamava-se comprar na margem. Com apenas 10% de entrada, qualquer cidadão comum controlava fortunas em ações. O mercado não era mais um reflexo da produção das empresas, mas um balão de oxigênio inflado por dívida invisível. Essa euforia criou uma distorção perversa. Se uma ação subisse 10%, você dobrava seu capital inicial. Todos se sentiam gênios das finanças. A ganância era tão democrática que até os engraxates de Nova York davam dicas de investimento para magnatas. Joe Kennedy, pai do futuro presidente JFK, percebeu o sinal. Quando a pessoa que engraxa seus sapatos sabe mais que você sobre o mercado, é hora de sair. Kennedy vendeu tudo. O resto do mundo continuou comprando, com dinheiro que não possuía. Mas a matemática da alavancagem é uma faca de 2 gumes. Se você tem apenas 10% de margem, uma queda de apenas 10% no preço da ação significa que todo o seu patrimônio foi pulverizado. Você não perdeu um pouco, você perdeu tudo. E o pior, você ainda deve os outros 90% ao corretor. Em outubro de 1929, o mercado deu um soluço. E esse pequeno movimento ativou a arma mais temida do capitalismo, a chamada de margem. Dia 24 de outubro de 1929, Quinta-feira Negra. O sino de abertura da Bolsa de Nova York tocou e, em segundos, o mercado parou de ser um gráfico e se tornou um campo de batalha. Mas o maior inimigo não era o preço, era o atraso. As máquinas ticker tape, que imprimiam os preços nas fitas de papel, não foram projetadas para aquele volume. O sistema travou. Wall Street estava operando no escuro. As fitas estavam com 2 horas de atraso. Os investidores vendiam desesperadamente a 80 dólares, sem saber que o preço real, naquele exato momento, já era 50. O pânico se transformou em um buraco negro de liquidez. Quando o valor de mercado evaporou em 11 bilhões de dólares em uma única manhã, os deuses do capital tentaram uma última manobra desesperada. Richard Whitney, o braço direito de J.P. Morgan, caminhou até o centro do pregão. Com um gesto teatral, ele comprou um enorme lote de ações da US Steel acima do preço de mercado. Ele queria sinalizar confiança. Ele queria dizer ao mundo que os bancos não deixariam o sistema morrer. Por algumas horas, o sangramento parou. Mas você não cura uma hemorragia interna com um curativo de papel. O fim de semana foi um funeral silencioso. Na segunda e na terça-feira seguintes, o mercado não apenas caiu, ele simplesmente deixou de existir. A Quinta-feira Negra foi apenas o tremor. A Terça-feira Negra foi o colapso total da civilização financeira.
Os corretores que antes eram milionários na margem, agora olhavam para as janelas dos arranha-céus. A era do excesso havia terminado. O colapso de 1929 não foi apenas uma correção de mercado, foi o fim de uma era. Nos anos seguintes, 9.000 bancos faliram, o desemprego atingiu 25% e o comércio global evaporou. O governo americano foi forçado a intervir de forma inédita, criando leis para impedir que Wall Street jogasse com o dinheiro da população novamente. O mundo jurou que nunca mais permitiria que a alavancagem cega destruísse o futuro. Mas o mercado tem uma memória curta e seletiva. As leis que protegiam o capital foram lentamente desmanteladas por lobbies poderosos. A confiança voltou, e com ela, novas formas de esconder o risco. A lição de 1929 foi enterrada sob décadas de prosperidade artificial, até que a mesma arrogância ressurgiu, não mais em ações de ferrovias, mas em contratos imobiliários podres. 80 anos depois, o mundo acreditou novamente que a matemática havia vencido a gravidade. O motor do desastre era o mesmo, mas o combustível era outro. O castelo de cartas estava pronto para cair de novo. E desta vez, o buraco seria ainda mais profundo. No nosso próximo vídeo, vamos entender como a ganância dos bancos em 2008 criou um déjà vu financeiro que quase derreteu a civilização moderna.